Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais um dia para gravar um devocional, meditação diária da Palavra de Deus. Hoje no segundo capítulo de Reis 19, nós vamos ver aqui o rei Ezequias, né? A Síria se levanta contra Judá. Outra hora eles venceram a tribo do norte, né? Levou o povo todo a ser cativo, e agora eles acharam que eventualmente essa batalha seria fácil, né? Mas só que não, né? Existe um Deus que protege, guarda seus filhos, aqueles que são tementes ao Senhor. Ai daqueles, né, que mexer com o ungido de Deus, né? E foi isso que acabou ocorrendo. Nós vamos ver aqui no trecho, aqui no contexto dessa história, né, Deus enviando um anjo, né, para proteger esse povo, né, para proteger o rei Ezequias. E numa única noite ele matou ali 185 mil homens, né? Ficou ali aqueles cadáveres, né? Muita gente ali acabou falecendo, né, por conta desse levante, né, do rei da Síria contra o rei Ezequias, onde Deus deu ali livramento, guardou o seu povo, né? Vamos se alimentar desse maná, esse pão fresquinho do céu, em nome de Jesus, e ver o que Deus fala conosco, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ezequias consulta a Isaías. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz o Senhor, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabizaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso senhor. Assim diz o Senhor: não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. A carta do rei da Síria. Voltou, pois, Rabizaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já havia se retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis que saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todos os reis, a todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden? Aqui a gente vê então essa afronta, né, dos reis da Síria, ainda colocando o Deus de Ezequias à prova, né? Sim. E estudos aqui, registros arqueológicos, revelam que a Síria já tinha se apossado de dezenas de cidades da Palestina, o território da Síria, né? E aqui só faltava muito pouco
para que eles tomassem Jerusalém, né? E a gente vai ver aqui agora, né, Ezequias recebendo essa carta, esse comunicado, e aqui ele clama ao Senhor. E é tão interessante que nessa oração ele não clama somente pela sua vida, né, ali pelas pessoas, né, mas principalmente para Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado, né? E aí nós vamos ver depois a resposta de Deus no verso 20, Deus respondendo à oração de Ezequias. Amém. E daí, dando continuidade, eu vou pular aqui o 13, que só está concluindo aqui, né, a afronta. Mas aqui no versículo 14 já começa a oração de Ezequias. E daí diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles. Porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Que oração mais linda, né, gente? Ali ele declarou ali para o Senhor, Deus. Ele afrontou muitos deuses com D minúsculo, deuses que não tinham poder nenhum, deuses que não podiam mudar nada, que não podiam mudar a história nem decreto de ninguém, que não tinham poder de nada, que eram tudo ali imaginação humana, mas não eram ali, nem se comparam a ti, Senhor. Está afrontando ao Senhor, Deus, antes de qualquer coisa. E aqui ele não está pedindo pela vida dele, pela vida do povo, mas ele está pedindo aqui que o seu nome, Deus, se sobressaia, que o seu nome não seja envergonhado. É como se ele estivesse dizendo aqui, eles podem afrontar esses deuses, mas a ti não, Deus. Né? Eles precisam saber que há um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que pode transformar toda a situação, que é somente o Senhor. Então ele está pedindo aqui, manifesta-te, Senhor. Manifeste em defesa tua, do teu nome, né? É muito lindo isso, porque quantas das vezes a gente quer que o poder de Deus seja manifesto para defesa nossa, para que as pessoas vejam, não, como que a gente às vezes se pega nessa seguinte oração: Deus, faz para que o teu nome não seja envergonhado, mas na verdade nós não queremos ser envergonhados. Mas aqui não era uma questão pessoal dele, ele estava querendo aqui que o próprio Deus não fosse envergonhado. Então é diferente, né? E dando continuidade aqui, diz: o profeta conforta a Ezequias. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Então, olha aqui que na lindo. verdade é a resposta de Deus pelo profeta Isaías. Né? A gente vê o próprio Deus ali falando por intermédio do seu profeta, respondendo a oração de Ezequias. É para ele ter certeza que Deus ouviu, porque talvez se Deus respondesse para ele intimamente, não seria tão claro, porque como que o profeta sabia disso? Sendo que foi uma oração que ele fez em secreto. Então ele continua aqui: é esta a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, que te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alcançaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos, contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas,
ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzistes a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeei, e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virão perante ela com escudo, nem há de se levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. A destruição do exército dos assírios. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Hadom, seu filho, reinou em seu lugar. Meu Deus, não? Que contexto, Senhor Jesus. Até não tem nem muito palavras, gente. Eu acredito assim que isso daqui deve nos alegrar como um respaldo de que o Senhor Deus é quem guerreia as nossas guerras. De que se alguém se levanta contra o seu viver e você está vivendo de acordo com a palavra, por que se preocupar? Você não está fazendo nada de errado, você está com a sua vida com Deus, você está com comunhão com o Senhor, você tem andado segundo os mandamentos de Deus. Descansa o teu coração, que aquele que se levanta contra isso vai ter que se entender com o próprio Deus, não é com você. Quem te justifica é Deus. Sabe qual é a nossa maior alegria? É que nós estamos aqui no meio do mato, gravando nosso devocional. Ninguém pode nos impedir de fazer isso aqui, gente, porque nós estamos num país que tem liberdade para a gente poder estar aqui no nosso quintal, com a nossa Bíblia. A gente tem liberdade de fazer um culto aqui ao ar livre. Nós temos essa liberdade no nosso país. Ainda temos, né? Vai chegar o dia onde as pessoas vão procurar, sedentas à palavra, não vai encontrar, não vai poder ter esse acesso, mas nós temos. Então não tenha vergonha de adorar a Deus na sua casa, com o seu viver. Não tenha vergonha de ser um cristão diante da sociedade, de se assumir. Eu sou cristão, eu sou filho de Deus, sim, se posiciona. Porque se alguém se levanta contra isso, não é contra você, é contra Deus. Então se alguém tem algum problema com o seu estilo de vida, com você servir a Cristo Jesus, com você viver a Cristo, aí é um problema da pessoa.
Você não sendo, o que a gente tem que se policiar muito nesse tempo é pra gente não ser inconveniente, pra gente não querer fazer as pessoas engolirem Jesus goela abaixo, porque se a pessoa te der uma abertura de você falar, de você se posicionar, se pedirem a sua opinião, se posiciona, não se cala, né? Mas no seu serviço, sabe como que você vai mostrar Jesus para as pessoas? Não é colocando frase na sua mesa, não é vindo com camiseta "Eu sou de Cristo", não é nada disso, é com amor, com gentileza, com bom dia. Você não precisa estar falando "Eu sou crente, viu? Eu sou cristão, viu?" Aí eu andando... Gente, a gente precisa mostrar para as pessoas Cristo com amor, com gentileza, com humildade. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim: o que essa pessoa tá fazendo? Por que Diante das adversidades, né? Sim, é aquele que te persegue, é aquele que te olha torto, é aquele que se levanta, e você sendo ali manso. É fácil? A gente tá sendo perseguido, as pessoas... Não é fácil, eu não tô falando que é fácil, que eu seria hipócrita aqui. Tem situações que só Deus mesmo para não... Mas é Ele mesmo, tudo é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Amém? Amém. Vamos orar que os pernilongos tá chegando aqui. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse privilégio de mais um dia, Senhor, podemos estar aqui conectado com nossos irmãos em Cristo, podendo aprender dessa palavra gloriosa, Senhor, que nos ensina a ser temente ao Senhor. Embora, Senhor, uma nação, um território, uma cidade esteja corrompida, Senhor, adorando a Deus pagãos, a fazendo aquilo que é errado ao Senhor, se houver um justo, Senhor, naquela cidade, o Senhor o protege, o guarda, porque o propósito também é de exaltar o Teu santo nome, Senhor. E nós pedimos, Senhor, nessa oração, nessa hora, que o Senhor nos proteja, nos livre, Senhor, de todo mal, nos guarde, Senhor, do iníquo, nos guarda, Senhor, dos nossos inimigos, aqueles que se levantam contra nós, Senhor, querendo o nosso mal, querendo destruir a nossa família, invejando aquilo que o Senhor nos abençoa. Nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, envia anjos, arcanjos, assim como o Senhor enviou para proteger aqui o rei Ezequias, Pai, que também seja, Senhor, na nossa vida, e que a gente possa glorificar, Senhor, o Teu santo nome, através do nosso agir, do nosso falar, no ambiente onde nós estivermos inseridos, Pai. Nos capacita, Pai, para que verdadeiramente a gente venha fazer a diferença nessa nação. É o que eu lhe peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Deus abençoe seu dia. Shalom.